Bem-vindos ao Diário do Nordeste no Enem. Eu sou o professor Danilo Dantas, Linguagens e Códigos, e hoje nós traremos dois assuntos importantíssimos e fáceis para o Enem: funções da linguagem e variação linguística. Importantíssimos, eles têm uma média de aparecimento, no caso de funções da linguagem, 2 a 3 questões por ano, enquanto a variação linguística, 4 até 5 questões. Ou seja, no todo, um número de questões muito interessantes. E se vocês detiverem o domínio para responder essas questões, vão partir na frente de muita gente, ok? Vamos lá. Começando com as funções da linguagem. Nós temos aqui o ato da fala, não é? Nós vamos estabelecer uma comunicação. E para isso acontecer, nós temos coisas básicas. O emissor, evidentemente, é aquele que fala, e o receptor, aquele que recebe, não é? Então eu parto dessa ideia básica. Eu tenho esse emissor e ele vai chegar até esse receptor. Essa chegada vai ocorrer como? Nós vamos utilizar um código. O que é o código? É a língua portuguesa, principalmente isso que nós usamos na maioria das situações. Há outras situações, gestos, símbolos, mas comumente, como na aula de hoje, nós estamos usando a língua portuguesa. Para ocorrer essa passagem, o emissor levar esse código até o receptor, eu preciso de um canal. Esse código vai passar por onde? Então esse canal é como vai chegar até o receptor o que o emissor falar. E no caso aqui, gente, o que eu tenho de canal hoje, um grande canal, é o WhatsApp. Você manda uma informação, você manda uma mensagem para alguém via WhatsApp. Então é um canal para chegar essa informação. Montado isso tudo, emissor usa o código, passa pelo canal, chega até o receptor e ele vai mandar uma mensagem, certo? Essa mensagem, evidentemente, é o conteúdo. Para ela se fazer clara, para entender, eu vou precisar de um contexto. Eu vou trazer uma série de informações outras que vai juntar com a mensagem e o receptor entenderá aquilo que eu disse. Então esse é o processo básico do ato da fala. Ligado a isso, nós temos funções da linguagem. O nome já dá uma indicação. Esse texto ele tem uma função, ele serve para alguma coisa. A cada um desses tópicos que eu falei, eu vou ter uma função correspondente. E são muito simples, muito fáceis e vão ajudar demais vocês na hora da resolução das questões. O emissor, o eu. Então eu mando uma mensagem. Eu tenho uma ênfase nesse personagem. Eu pego, por exemplo, uma poesia e esse poeta, certo? Ele fala de si. Ele fala do seu sentimento, da sua emoção. Ou seja, ela é centrada no eu. Então, a função emotiva é quando o texto é centrado no eu. O segundo ponto que eu mostrei foi o receptor. Então, esse eu manda uma mensagem. Quando eu tenho ênfase no receptor, que é quem recebe essa mensagem, qual é a função correspondente? É a função conativa. Não confundam conativa com conotativa. Conotativa faz par com denotativa, é outra área, é outro trabalho, fica para outra aula. Conativa, também conhecida como apelativa, é a função da linguagem que trabalha com a persuasão, ou seja, eu vou convencer alguém de alguma coisa, certo? Muito relacionada a propagandas, certo? Propagandas de produtos, propagandas de ideias. No caso do Enem, o Enem trabalha muito com ideias, venda de... aquela ideia de você doar sangue, de você doar livros. Então, esse é o trabalho central da função conativa, que é persuadir. Terceiro ponto, código. Eu comentei que é a língua portuguesa. Essa língua portuguesa, ela está atrelada à função metalinguística, ou seja, é a função da linguagem que trabalha com o código. Em uma linguagem muito simples, o que é? É um livro que explica como é que um livro é feito. É um filme que explica como é que um filme é feito. E o exemplo universal, o dicionário. Um livro com palavras que explicam palavras, ou seja, os verbetes. Então, isso é a função metalinguística. Em seguida, a mais simples, a mais fácil, a função fática, que é aquela que trabalha com o canal, ou seja, o diálogo. Nesse momento aqui eu falo, certo? E alguém, evidentemente, vai ser o receptor. Então, eu estou estabelecendo uma conversa. Eu estou estabelecendo um diálogo. Quando eu falei do WhatsApp, você manda lá a mensagem e espera a resposta. E até tem um teste, não é, no canal, porque fica lá
azulzinho, né, para provar que a pessoa leu, não é? Dá até uma ansiedade, às vezes, que você não espera a resposta, não vem, demora, enfim. Então, o canal é a linguagem, função fática, muito simples. Para finalizar, gente, essa parte, eu tenho a mensagem. A mensagem, ela é relacionada à função poética, certo? Muito importante. Alguns alunos confundem isso aqui, ó. Professor, tem emoção na poesia, enfim, como é que funciona isso aqui? Lembre-se do que eu falei. A função emotiva, ela é centrada no eu. Isso é o que vai diferenciar a emotiva da poética. Outra coisa importante, quando eu falo linguagem poética, não é? Essa função poética, eu estou falando sobre o sentido. Não confundam com poema. Poema é o gênero textual, é a parte física da coisa. O que eu estou trabalhando aqui é com a ideia, com o sentido, por isso que ela é poética. Por último, o contexto. Essa, em relação à quantidade de questões, é a que mais aparece. Por quê? A função referencial, ou também chamada de função informativa, ela está totalmente atrelada aos gêneros jornalísticos. E quando você pensa em uma prova de interpretação, o gênero jornalístico no todo é o maior somatório. O que eu tenho aqui? Notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião. Muitos desses trabalham com a ideia da informatividade. Então, quanto mais informações eu tenho, eu crio um contexto que possibilita que a mensagem seja entendida, certo? Então, o contexto eu vou levar em consideração tudo, o lugar, o horário, o momento, todas essas questões vão ser trabalhadas. Então, resumidamente, o ato da fala, alguém fala, alguém escuta, emissor, receptor. Eu uso um código, língua portuguesa, o canal, a passagem, não é? O WhatsApp, lá que eu comentei que é o da hora, não é? Lá atrás foi o MSN, lembram? Você mexia na tela, tal, alertava as pessoas, certo? Manda uma mensagem e essa mensagem ela requer, ela precisa, não é? De um contexto para que ela seja totalmente entendida. E isso forma o quê? As funções da linguagem, ou seja, lembrem-se disso, o texto ele é feito com propósitos diferentes. Quando eu enuncio alguma coisa, quando eu começo meu discurso, eu tenho uma intenção. Posso começar a minha aula falando sobre a importância que vocês dominem, que vocês conheçam informações sobre preconceito linguístico, que está muito atrelado à nossa segunda parte da aula, que é a variedade linguística. Então, quando eu chego à aula falando disso, eu quero que convencê-los que essa matéria, que esse assunto é importante, pode aparecer no tema de redação e se eu não dominar todas as informações, né, eu preciso de informatividades sobre aquele assunto. Então eu junto informações na tentativa de que convencê-los que aquele assunto é importante, que ele deve ser estudado, que ele deve ser trabalhado, ok? Então, primeira parte é isso, nossas funções da linguagem. Atrelado a isso, às vezes essas questões elas até parecem juntas, os dois assuntos são bem próximos, eu tenho uma variedade linguística. Como eu disse no início, pensando no Enem, 2, 3 questões por ano, ou seja, todos os anos estão presentes essas questões sobre funções da linguagem. Variedade linguística, um pouquinho mais, 3, 4, até 5 questões sobre isso. Somando aqui, turma, podemos ter aqui 8 questões. Né? Então, um número muito interessante. Então, se vocês dominarem, vai dar muito legal. Vamos lá, gente. Eu tenho aqui histórica, social, regional e contextual. Acredito que pelos nomes, não é? Você já tem uma ideia, você já tem uma noção do que eu estou falando. Numa linguagem bem popular, numa linguagem bem simples, o que é variedade linguística? É um modo diferente como nós falamos. Nós falamos de modos muito diferentes. Idade, sexo, lugar que eu nasci, convivência, grau de escolaridade, tudo vai influenciar no jeito que eu falo. As gírias, se tem gíria, se não tem, enfim, tudo isso está ligado a isso. Variação histórica. Lembrem-se que, talvez quando vocês façam um cadastro em um site, tem lá, ou então vão escolher lá a língua lá do Netflix, tem lá português e português de Portugal e português do Brasil. O que é isso?
Ao longo dos anos, não é? Aquele português que chegou lá, ele foi mudando, não é? Ele teve contato com a língua indígena, certo? Com as línguas de origem africana. O inglês, por um tempo, né? Como é que eu posso dizer? Ele entrou no nosso idioma, né, de um modo muito forte. Então, o que é evolução histórica? Ao longo do tempo, a língua vai mudando, certo? Algumas palavras vão sumindo, outras vão surgindo. Lembre-se do computador, lá o botãozinho do delete, virou deletar. Tem os plugs, virou plugar. Então, isso aconteceu. Ao longo do tempo, essa língua foi mudando. Então, variação histórica se refere a isso, essa mudança ao longo dos tempos. Que a língua, ela é mutável, ela vai mudando, certo? Com o passar dos anos. Social. Gente, essa aqui está relacionada a muitas coisas. A idade, as pessoas mais jovens tendem a usar gírias, né? As pessoas mais velhas não. Então já tem uma mudança aí. Grau de escolaridade. Teoricamente, quanto mais eu estudo, melhor eu domino a língua portuguesa. Então tem outra diferença também social. Nesse caso aqui, entra um pouquinho aquilo que eu falei sobre o preconceito linguístico, né? O tratamento diferente de acordo com uma pessoa fala, né? Que isso não pode acontecer. Então, muita atenção. Tema de redação, né? Há muitos anos espera-se que esse seja o tema da redação, preconceito linguístico. Cuidado. Variação regional. Já ouviram falar em bergamota? Sabem o que é bergamota? Vocês sabem o que é mexerica? E tangerina? Acredito que sim, não é? Professor, o que é isso? A mesma coisa. A variação regional é uma distinção das palavras em variadas regiões. Você vai de região para região e as pessoas falam as palavras, por exemplo, mandioca e aipim. A mesma coisa. Então, há uma variação em relação à região, certo? Que você vive, não é? Então, você fala de modo diferente. Por último, gente, a contextual. Situação de uso da língua. Isso aqui, o que é essa parada aqui? Eu vou falar de acordo com a situação. Se eu estou com a galera, com uma turma de amigos, estou lá batendo futebol, não que eu saiba, mas eu tenho um jeito mais despojado de falar, cheio de oralidade, com a simplicidade. Agora eu estou indo a uma entrevista de emprego, o emprego dos meus sonhos. Eu vou me preocupar com tudo, né, gente? Com a roupa, com o cabelo, perfume não muito forte, e eu vou procurar o quê? Falar de um modo adequado, pausadamente, tentando me aproximar ao máximo da norma padrão da língua. Então eu vou falar de acordo com a situação. Aquele dia lá que você quer sair e o seu pai não deixa, você imagina como é que vai falar com ele, não é? Porque aquela situação requer um tipo de estratégia para convencê-lo a deixar você sair. Então a variedade linguística ela está nesse caminho. Histórica, evolução, com os anos, vão se passando e vai mudando, certo? Lembre-se lá do maravilhoso e inigualável Machado de Assis, ele usava muito coisa. Hoje nós usamos o quê? Coisa, não é? Farmácia, PH. Então, evolução. Social, não é? Idade, grau de escolaridade, atenção redobrada à ideia do preconceito linguístico. Regional, as regiões, elas influenciam no modo como nós falamos, não é? Ou seja, lembra lá do determinismo, não é? O lugar que eu vivo, ele influencia no meu modo, né? Também de falar. E por último, a contextual, que nada mais é do que a situação. Eu falo de acordo com a situação e isso vai nortear, não é? A minha ideia de fala naquele momento. Ok? Aqui foi o professor Danilo Dantas, Linguagens e Códigos. Até a próxima. Abraço! Oi, gente! Eu me chamo professora Marcela Amanda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interpretação de texto aqui no Diário do Nordeste, no Enem, tá bom? Vamos lá observar primeiro. A gente fala tanto de texto, a gente escuta o tempo inteiro essa palavra e por muitas vezes a gente tem um conceito muito limitado do que seria texto. Eu tô lembrando que a professora lá no Fundamental disse que texto era um conjunto de palavras. Legal, interessante. A gente vai caminhando em determinados conceitos dependendo do momento de estudo. Mas esse conceito de texto ele foi mudando muito com o passar do tempo. Hoje, nós observamos as várias possibilidades que um texto pode aparecer socialmente, né? Então, vamos observar aqui. Texto é uma situação comunicativa que envolve o emissor e o receptor. Olha que interessante, uma situação, né?
Texto é um enunciado. Não necessariamente um texto, ele se define apenas por palavras, mas eu posso ter imagens, eu posso ter sons, eu posso ter gestos. Quando eu faço assim, eu falei alguma coisa, mas você conseguiu entender que eu estava pedindo silêncio, né? Então, nós criamos alguns mecanismos de comunicação que fazem com que a gente tenha a compreensão geral daquilo que está sendo enunciado. Então, no final das contas, texto é todo enunciado que consegue trazer sentido. Legal, professora, mas para que a gente está falando de texto? O que isso, de fato, tem a ver com a minha prova de redação do Enem? Gente, tudo, né? A prova é a interpretação do início ao fim. Em todas as áreas do conhecimento, eu preciso ter a capacidade de interpretar para conseguir conduzir a minha resposta, para conseguir entender o que o item está pedindo, o que o comando da questão pede. Então, a gente fica brincando, às vezes, de qual é a matéria mais importante, né? Existe sempre essa brincadeira, mas, sem dúvida alguma, a interpretação de texto, ela é essencial para qualquer aluno que vá fazer a prova do Enem, certo? Então, a gente tem interpretação do início ao fim. Existe, no entanto, uma dúvida ou algumas faltas de apontamento do que seria essa compreensão e do que seria a interpretação. E a gente vai definir um pouquinho disso aqui agora, tá? Compreender é uma análise de decodificação. Olha que interessante. Eu posso me deparar com algum tipo de texto e eu consigo compreender que é uma imagem, que é uma fotografia, que é um som, que é um gesto. Ok, aquilo dali é o superficial, é o básico, é o que eu consigo, de cara, observar. Isso é compreender. No entanto, o que a gente precisa chegar na hora da redação, na hora da prova de linguagem, matemática, de humanas, de matemática, todas as áreas, é interpretar. Eu preciso fazer conclusões que conectam as ideias do meu texto. Ou seja, eu preciso acionar alguns conhecimentos meus também para conseguir fazer essa interpretação. Um ponto importante é que muita gente diz assim, a prova de interpretação é muito fácil na escola, porque, por exemplo, é só o que eu entendi do texto e pronto. Não é bem assim, não é simplesmente o que você entendeu do texto, mas eu preciso me conectar com o texto ao nível de entender o que ele quis dizer, qual foi o sentido que ele quis trazer, qual foi a finalidade desse texto. Então não é simplesmente o que eu acho, porque se for só o que você acha, todo mundo estaria correto, porque eu não posso dizer que a sua opinião é errada, porque é diferente da minha. O que a gente precisa entender é que dentro do texto existem elementos que fazem com que a gente entenda a finalidade. Quando vocês chegam, às vezes, para os pais de vocês e querem pedir alguma coisa, vocês traçam várias estratégias argumentativas, né? Mãe, eu já fiz todas as atividades. Olha, eu dormi cedo todos os dias. Aí começa, né, a falar um monte de coisa. Isso é estratégia argumentativa, que você tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Que você consiga sair com seus amigos, que você consiga ir a uma festa, que você consiga trocar de celular, enfim. Existem várias finalidades para o que você fez ali de estratégia. Então é isso que a gente precisa compreender. Eu preciso olhar para o texto e entender qual foi a finalidade do autor do texto, ok? E aí, pensando nas questões, a gente tem muito que se atentar ao comando. A dica que eu dou para vocês é sempre ir direto para o comando e não para o texto, ok? Professora, mas eu não vou ler o texto, mas me dizem o tempo todo que a gente precisa ler. Não é que você não vai ler o texto, mas você precisa primeiro ir para o comando. Lembrando que a gente tem uma prova com um número de questões muito alto e com um tempo muito reduzido. Então eu preciso ser inteligente na hora de responder a minha prova. O que é que eu faço? Eu vou para o comando e começo a identificar alguns elementos. Sublinhe, observe, conclui-se. O que é que o comando me pede? Para eu observar uma comparação, para eu observar um contexto, para eu explicar diante daquele contexto social quais eram as situações daquele momento. Enfim, eu preciso sempre olhar para o comando e conseguir entender o que é que ele pede, para que eu consiga ser mais assertivo na marcação do meu item, ok? Olha que interessante essa afirmação. É possível compreender um texto sem interpretá-lo, porém não é possível interpretá-lo sem compreendê-lo. Vocês percebem que aqui a gente tem uma questão de nível,
de superficial a mais aprofundado, primeiro nível é o compreender. Poxa, eu estou compreendendo que isso aqui é um esquema de aula, uma lousa que tem um esquema de informações para minha aula. Bacana. A partir disso, quais são as finalidades? Quando a gente compreende, a gente está visualizando se é linguagem verbal, não verbal, híbrida. A gente consegue entender. Quando eu vou para o mais aprofundado, eu vou para a interpretação. Então, é possível que eu só chegue no nível da compreensão. Existem muitos alunos que só chegam nesse nível de compreensão. E aí, infelizmente, o aluno muitas vezes não consegue ser assertivo, porque ele não conseguiu interpretar. O que eu quero de você não é que você compreenda apenas, mas eu quero que você chegue na interpretação. Se você chegou na interpretação, é porque você passou pela compreensão. E isso é o que a gente espera, ok? Observando a parte de interpretação, a gente puxa um tema bem interessante, que são gêneros textuais. Olha como é interessante. Quando eu olho para um texto, consigo identificar qual é o tipo e qual é o gênero textual. Naturalmente, eu lembro de alguns conceitos da aula, de algumas noções básicas e imagino qual é a finalidade. O Enem adora trabalhar com anúncio publicitário. Qual é a finalidade de um anúncio publicitário? É contar uma história? É ensinar a fazer uma receita? Não. Um anúncio ele tem como foco o quê? Persuadir, convencer, vender uma ideia, vender um produto. Ele quer que o leitor se sinta convencido a fazer algo, tá? E quando a gente fala em vender um produto, não necessariamente é só um produto material, mas sim uma ideia. Eu posso fazer uma campanha em combate à violência contra a mulher, eu estou vendendo essa ideia para que as pessoas realmente comprem esse novo comportamento. Eu posso vender um produto mesmo, mas enfim, o anúncio ele cumpre essa finalidade, que é convencer a gente a praticar alguma ação, seja ela comprar ou se conscientizar em relação a algo, tá? Então vamos lá aqui só para um quadrozinho rápido para que fique bem claro. Compreender é analisar. Legal. Interpretar é concluir. Então eu primeiro analiso para depois concluir. Porque a minha análise, gente, ela é o quê, ó? Objetiva. Eu estou olhando para aquilo dali e sendo muito claro, que cor é essa minha roupa? Preta. Ponto final. Não cabe subjetividade aqui, eu estou só observando. Agora, por que motivo eu escolhi essa cor? Por que eu escolhi me vestir assim? Aí cabe a subjetividade, que aí sim a gente iria para a parte de interpretação. Trazendo para o texto, eu consigo identificar que é uma campanha publicitária. Agora, somente quando eu interpreto é que eu consigo alcançar a finalidade dessa campanha, ok? Depois, informação presente no texto. Olha que interessante. Eu só compreendo a informação que está presente no texto, que está óbvia, clara, as palavras, as cores. Eu não estou indo nada além para compreender, eu só estou olhando para o óbvio, ok? Quando eu vou para a interpretação, a informação está também fora do texto. Por que eu digo também? Porque a conexão, é óbvio, eu não posso trazer uma informação completamente externa ao texto, porque senão eu também vou estar fugindo. E aí a gente pode lembrar de uma nomenclatura interessante. Pressuposição e subentendido. Vocês já ouviram falar disso? O que é pressupor e o que é subentender? Vou lá dar um exemplo. Não vou mais à academia. O que é que pode-se pressupor em relação a isso? Que antes eu ia. Ponto final. É só isso que eu posso pressupor, porque é isso que está no texto explícito, tá? Agora, quando eu penso nos motivos pelos quais eu não vou mais à academia, quando na verdade eu nunca fui, mas enfim, isso é suposição, tá? Isso é subentendido. Não vai mais porque machucou o joelho, não vai mais porque não tem dinheiro, não vai mais porque a academia fechou. Tudo isso é uma interpretação, não está no texto, é algo que eu trago externo ao texto, mas que existe sim uma conexão, ok? Então isso precisa ficar claro para vocês. Por isso que a gente vai falar que trabalha com a objetividade e que trabalha com a subjetividade. Tudo que trabalha com objetividade é aquilo que a gente consegue compreender, ver, é óbvio. E tudo que trabalha com subjetividade é o que tem a nossa carga de informação, de interpretação, tá? Dicas importantes. O que é que eu preciso fazer para aprender a interpretar? Porque muita gente acha que isso é natural.
Ah, professora, tem gente que já tem mais facilidade de interpretar, porque eu não dá pra mim. Não é bem assim, a gente pode treinar a nossa habilidade. A gente treina a nossa habilidade de leitura, a gente treina a nossa habilidade de interpretação. Como é que eu faço isso? Primeiro, identificar os conceitos do texto. É muito importante que eu me atente aos conceitos do texto, sejam eles do ponto de vista estruturais, como dos conceitos mesmos básicos, tá? Reler o texto pausadamente. Professora, como é que eu vou ler um texto pausadamente na hora do Enem? Realmente, por isso que eu digo, leia o comando. O comando você pode ler sim pausadamente, porque é lá que vai dizer se você realmente precisa ler o texto todo ou se você precisa ir simplesmente para um trecho, ok? Depois, identificar o objetivo central do texto. Vamos ser bem específico. Essa prova ela está testando a nossa capacidade. Ela está testando a nossa capacidade de interpretar, de raciocinar, de responder o item correto. Então, ela foi pensada para me fazer pensar. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não estou analisando simplesmente um texto qualquer. Eu estou analisando uma questão de um vestibular, que ela quer testar os meus conhecimentos. Então, eu tenho que estar muito atenta a cada palavra desse comando, ok? Analisar a linguagem textual. Gente, isso é muito interessante, principalmente pensando em linguagens, porque sempre cai, por exemplo, questão de formalidade, informalidade, questão de variações linguísticas. Então, é muito importante que a gente observe qual é a linguagem que está sendo utilizada no texto. Qual é o público específico do texto. Aquela música foi uma música de funk, foi uma música do carnaval, foi uma música da época da ditadura. Tudo isso vai ajudar com que você crie os conceitos para conseguir chegar na sua interpretação. Olhando para cá agora, eu vou olhar essa palavrinha que muita gente às vezes fica em dúvida. Inferir. O que seria inferir alguma coisa? Já aconteceu de tipo assim, professora, eu não sei o que é inferir, por isso que eu não respondi a questão. Já pensou? Mas isso não vai mais acontecer, né? Inferir é o mesmo que concluir, tá? Com base em tudo isso que nós vimos, o que é o conceito de texto, o que é compreender, o que é interpretar, a partir disso eu consigo inferir, eu consigo concluir algo, eu consigo deduzir as coisas. Muitas vezes de forma explícita ou de forma implícita. Ou seja, eu preciso me atentar a todos os detalhes do texto para entender se aquilo é implícito ou explícito. Tem uma campanha publicitária muito interessante que foi premiada, que falava sobre a questão da violência doméstica. E aí era uma imagem de uma mulher com o rosto machucado, e na campanha dizia um número, dizendo assim, tipo 40 mil mulheres tropeçaram e bateram o rosto na maçaneta da porta. Olha que interessante. Então aqui, quando a gente para analisar, para compreender e depois interpretar, é interessante a gente observar como é que ela aconteceu, como é que essa campanha foi construída, qual foi a finalidade, qual é o público dessa campanha. Então eu começo a entender o processo todo para conseguir inferir alguma coisa. Então imagina que uma questão dessa caísse na prova do Enem e aí perguntasse qual foi o público-alvo. Você vai dizer que foi o agressor, que foi a vítima, você precisa entender, ok? E olha que interessante, é explícito ou é implícito? A forma dessa campanha, ela apareceu como para nós? Ela apareceu de forma muito óbvia, olha, não agrida as mulheres. Não foi assim. Na verdade, eles pegaram uma expressão que é muito utilizada como desculpa das mulheres que infelizmente são vítimas dessa situação e colocaram ali para dizer que aquilo precisa ser um alerta, que quando a gente observar uma mulher machucada, quando a gente observar alguma situação dessa, a gente consiga ajudar de alguma forma, tá? Então, espero que vocês tenham gostado das dicas e consigam ter uma boa nota na prova de vocês.